iremos ouvir as palavras de Venâncio Mondlane à saída. Uma saída que logo de seguida foi acompanhada, está a ser acompanhada, a essa altura está a realizar uma pequena passeata em algumas vias na cidade de Maputo, até porque não é para menos, havia como que em alguns setores, alguns apoiantes de Venâncio Mondlane temiam uma eventual detenção, uma vez que a notificação que ele recebeu está também com alguns elementos de chamada de atenção, multas previstas e eventual detenção em caso de incumprimento. Então, essas notas de chamada de atenção, esses avisos da Procuradoria acabaram por criar, assim, um desconforto no seio dos apoiantes que temiam pelo pior. O pior para essas pessoas seria a detenção de Venâncio Mondlane. As Forças de Defesa e Segurança, normalmente a Polícia da República de Moçambique, logo pela manhã, marcou presença no local para controlar eventuais ânimos. Venâncio Mondlane chegou tranquilamente, não houve problemas por aí maiores, não houve absolutamente nada, chegou tranquilamente. A própria polícia, no seu canto, Venâncio Mondlane prestou declarações à imprensa que eu quero agora recuperá-los. Vamos ouvir de forma sequenciada, vamos ouvir Venâncio Mondlane à chegada à Procuradoria-Geral da República e mais adiante iremos ouvi-lo à saída. Diferentemente da primeira audiência, estão recordados que foram muitas horas, entrou por volta das 9 e só saiu quando o sol escondeu-se. Foram muitas horas de audiência de Venâncio Mondlane. Hoje foi um tempo muito curto, algumas horinhas ali, até porque eventualmente, se fosse coisa diferente, estaria a se sair daquilo que está ali na notificação. A notificação diz que era para prestar esclarecimentos, alguns esclarecimentos. Prestar alguns esclarecimentos seria como que tirá-los algumas dúvidas sobre alguns aspectos. Então, para tirar dúvidas, não se precisaria assim de tanto tempo. Venâncio Mondlane está fora, está a dar voltinhas aí em algumas rodovias. Vamos recuperar essas palavras registradas a quando da sua chegada na Procuradoria-Geral da República. Vamos a isso. A notificação fala de esclarecimentos adicionais, então não faço a mínima ideia de que é que se trata, né? Portanto, venho aqui para saber quais são esses esclarecimentos que a Procuradoria precisa, não é? Já quanto da primeira audiência, não foi possível? Eu perdi a conta, não é? Porque penso que são um pouco mais de 30. Então não tenho muita certeza que são tantos, que já não tenho certeza, porque não fiz uma contagem assim muito rigorosa, né? Como é que encara isto do processo? Bom, encaro como uma necessidade muito ardente, né, da Procuradoria tentar olhar para o problema que ocorreu no período eleitoral e pós-eleitoral de uma maneira unilateral, quer dizer, é uma tentativa de tentar desesperadamente reunir provas a propósito e a despropósito para tentar gravitar toda a questão da crise pós-eleitoral no Venâncio, quando nós sabemos que esta é uma questão multifacetada, que isso envolve os órgãos de justiça, órgãos eleitorais, envolve a própria polícia, cometeu atrocidades de todo o género, que a própria Amnistia Internacional agora emitiu um relatório que demonstra que as atrocidades cometidas pela polícia estão na categoria dos crimes contra a humanidade. Então, significa que se a Procuradoria, de fato, como guardiã da legalidade e quisesse cumprir com esse papel, certamente que teria que ver o problema nessa dimensão. Mas nós até este momento não temos notícias com evidências das Forças de Defesa e Segurança e dos seus oficiais que tenham sido também processados, ouvidos ou interrogados neste processo. E acha que havia necessidade deste aparato policial, ruas cortadas, etc? Sim, quer dizer, este aparato, quer dizer, é incrível, né? O tipo de honra que me tem dado, uma coisa impressionante, não é? Eu sempre tenho este privilégio de ter uma proteção policial fora do comum, não é? Mesmo a escolta presidencial, a falda presidencial da UIR, né? Nunca teve um privilégio de tamanha dimensão, né?
Acha que ficou alguma coisa depois de longa audiência, a primeira que nós tivemos aqui, quase bom, aproximadamente 10 horas? É difícil saber, porque como eu tinha dito da outra vez, nem sequer depois das 10 horas eu soube qual era o crime que eu era acusado. Então fico sem saber responder a sua pergunta com concretude, porque até agora nunca me foi dito qual é o crime de que sou acusado que me leva aqui à Procuradoria. São palavras registradas à entrada, à saída. Venâncio Mondlane falou novamente com a imprensa. Foi uma audiência muito rápida, 2 horas aproximadamente, diferentemente da primeira, que levou 9 a 10 horas. Hoje foi bastante rápida. Quero daqui a pouco seguir ao encontro de Hermenegildo Sócrates, que registrou o momento da saída de Venâncio Mondlane, que estava também a realizar uma pequena passeata pela cidade, uma passeata que parece que acabou por não correr lá muito bem. Há instantes houve uma situação aí que obrigou a intervenção da polícia. Vamos acompanhar dentro de instantes. Eu quero partir agora para essas palavras de Venâncio Mondlane à saída da PGR. Vamos acompanhar esse momento da saída da Procuradoria depois de mais uma audiência. Mais renovados votos de cordiais saudações a todos os que nos acompanham. Estamos aqui na porta da Procuradoria-Geral da República, que é para acompanhar as incidências no que diz respeito, portanto, ao encontro que Venâncio Mondlane teve. Ele foi convocado aqui para as 9 horas e, portanto, depois de perto de 2 horas, esteve aqui na Procuradoria-Geral da República e nós vamos acompanhar, obviamente, aquilo que foi a conversa, porque, segundo o comunicado, dava conta de que Venâncio Mondlane devia comparecer aqui para alguns esclarecimentos. Também pode estar em torno da primeira audição, que já ocorreu há meses, ou pouco mais de 9, 10 horas de tempo. Lembra-se, Venâncio Mondlane esteve aqui num primeiro instante, portanto nós vamos de alguma forma portanto, acompanhar a par e passo esta audição que vai aqui acontecer, ou seja, o Venâncio Mondlane já foi ouvido, já certamente tenha esclarecido aquilo que devia esclarecer e neste momento nós vamos acompanhar aquilo que foi a conversa. Ele próprio, quando entrou aqui à hora 9 da manhã, dizia que não tinha conhecimento daquilo que, portanto, está a ser convocado aqui e também referenciou que a primeira audição que foi convocada, ele acabou, portanto, não tendo uma imagem palpável. Conseguimos ver aqui, portanto, os gritos de várias pessoas. Várias pessoas estão aqui neste momento gritando Venâncio, Venâncio, e nós vamos aqui, de alguma forma, esperar aqui. Vamos esperar aqui. De alguma forma, há perturbação e nós vamos aproximar aqui para podermos tirar alguma palavra em torno deste... Pois bem, acaba de ser ouvido alguma palavra? Olha, O que é que sai desta voz? infelizmente... Ok. Deixa os jornalistas trabalhar, pessoal. Olha, infelizmente, tal e qual aconteceu também na primeira sessão de audiência, eu ainda não conheço os crimes de que sou acusado. Foi mais uma audiência para explicar, esclarecer um ponto em particular, mas continua a minha dúvida. Qual é o crime de que sou acusado? Porque o procurador, até hoje, ainda não disse um único crime de que sou acusado. Então, daí que eu ainda estou interrogado o que ando a fazer aqui na Procuradoria. Não ser que a Procuradoria tenha tanta simpatia comigo que não resiste a ficar uma semana sem estar ao meu lado. Mas não percebo em concreto qual é o crime. Mas até agora não. Especificamente, qual foi o tema da conversa? Não foi uma diligência, foram colocar um áudio que eu devia responder se eu conhecia o áudio, se era a minha voz, se não era, se eu confirmar. E eu acho que Qual sim, era eu acho que sim. o conteúdo do áudio? Não, o conteúdo do áudio tinha a ver com um áudio que eu falava da minha família, que eu sentia insegurança da minha família em Moçambique, que eu queria tirar a minha família fora de Moçambique. Reconhece esse áudio? Conheço o áudio, sim. Um áudio que eu falava de que tinha insegurança da minha família, só isso. Não vi qual é o... Neste momento, qual é o nível das conversações que têm mantido com o Presidente da República? Foram 2 vezes esta... As conversações na mesa correm muito bem, como vocês veem, fazemos comunicados,
temos pontos de consenso. O único problema é que depois de sairmos daquela mesa, reiteradamente, o chefe de Estado tem uma postura que para mim é contraditória com os consensos que nós lá alcançamos. Por exemplo, nós tínhamos alcançado um consenso relativamente às pessoas que estão detidas associadas com as manifestações, que havia necessidade, de facto, destes jovens serem libertos, irem às suas famílias, ficando a discussão técnica de como é que isso se faz, se é um indulto, se é uma amnistia, mas não tínhamos dúvidas de que tratava-se de uma situação que já não fazia sentido manter aquelas pessoas detidas quando estávamos num processo de um roteiro de reconciliação, de paz, até de integração destes jovens. Chegou-se a falar disso. Chegamos a falar, inclusivamente, de um fundo, por exemplo, para iniciativas juvenis, que era exatamente para estes jovens com pequenas iniciativas, pequenos projetos, terem inserção económica e social. É paradoxal que o mesmo chefe de governo aparece em público a dizer que rejeita a proposta do Venâncio porque não tem base legal de se dar amnistia a esses jovens. Isso é um ponto. O outro ponto é o tipo de discurso também. Tínhamos chegado a um consenso que tínhamos que evitar qualquer tipo de violência, incluindo a violência verbal. Mas nós notamos os discursos dos chefes do governo são discursos incendiários, são discursos que estão na contramão, digamos assim, de pessoas que estão comprometidas e que têm fé de que este país um dia possa ter paz. Portanto, é tudo na contramão. Não sei se na sala ou na mesa do diálogo ele possa assumir aquelas posições que assume de consenso, mas provavelmente ao chegar ao partido dele, ele seja forçado a mudar de posições. Muito provavelmente seja isso. Eu não acredito que ele seja uma pessoa bipolar. Não acredito que ele tenha dupla personalidade. É o que parece. Eu acredito, ainda quero dar o benefício da dúvida, que eu acredito que devem ser pressões internas que ele está a sofrer no partido dele. Talvez um pouco a ver com aquele discurso de Helder Jawala, um pouco o discurso do antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Filipe Couto, quando dizem que é preciso deixar aquele governo por aí fora, e o antigo presidente da República, quando dizia que há pessoas também que são especialistas a baralhar os outros, a parar os outros. Talvez seja isso, mas isso é um problema interno. O que foi conversado a quando da vossa conversa a dois não foi o que foi posto em prática. Não é o que está sendo posto em prática, nem a nível do discurso, nem a nível dos posicionamentos, nem a nível da execução e implementação do que foi falado. Mas até que ponto é que isso pode comprometer as conversações? Não, do nosso lado, nós continuamos disponíveis, nós continuamos, digamos, em perfeita boa fé para continuarmos a conversar. Nós não temos nenhum, digamos assim, nenhum entrave em função do que está a acontecer. Agora, é importante perceber o que é que está a acontecer com ele, porque alguma coisa é estranha. Ou uma personalidade bipolar, ou dupla personalidade, ou então ele está a sofrer uma pressão muito grande dentro do partido dele, de pessoas que provavelmente não querem que este país tenha paz. Eu não estou a ver outra alternativa. A prerrogativa de mais chamadas aqui para a PGR? Há prerrogativas? Bom, o PGR pode chamar quando quiser, só que eu não entendo como é que me chamam tanto para um lugar que já passei agora, vamos dizer, se calhar, que horas são agora? Agora devem ser, são 10 horas, são 11 horas, então estou aqui das 9, portanto 3 horas, assumando as primeiras 10 horas, eu já tive interrogatório de 13 horas de tempo e até agora não sei de que sou acusado. Como? Eles deixam uma ameaça. Eu acho que devia pedir aqui o Cernic para te permitir entrar, porque acho que o procurador ainda está aí em cima. Ele pode responder essa pergunta. Eu também gostaria de ter resposta, meu irmão. Essa pergunta é boa. A sua vinda aqui tem que ver com as ameaças que vêm lá para pagar entre 1 a 5 Não, nada disso, caro amigo. Eu quando cheguei aqui no país no dia 9 de janeiro, eu disse quais eram os objetivos de ter voltado ao país. Um dos objetivos era estar disponível para confrontar a justiça. Portanto, não há problema absolutamente nenhum. Cheguei a Moçambique, estou inteiramente disponível. Os agentes da polícia, os agentes da justiça, quando querem falar comigo, eles sabem onde me encontrar.
facilmente eles vão à minha casa, sabem como me encontrar. Se eu não estiver em casa, eles sabem com quem falar para dizer que já chegaram. Isso tem sido feito normalmente, é por isso que não percebi. Outro dia, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo emitiu aquela citação no jornal a dizer que eu estou em parte incerta. Olha, eu agora sou extremamente avulso, estou muito disponível aqui nessa cidade, não percebo. Portanto, após o encontro, qual o ponto em que ficou com a PGR? Como? Após a audição, qual o ponto? De hoje, continuo com uma interrogação, meu irmão. Não sei de que sou acusado. Até agora. Mas o país celebrou 50 anos da independência recentemente e lançou-se a chama da unidade, que tem um teor de unidade nacional, passa a repetição. Venâncio Mondlane terá sido convidado para participar das cerimônias centrais, ou nem por isso? Não, fui convidado, sim, mas não. Mas sim, eu fui convidado para essas cerimônias, mas eu não pude estar porque na altura eu tinha outro tipo de agendas que me pareceram muito mais próximas do povo do que naquele espaço muito restrito e digamos, até certa medida, acho que foi muito bom eu ter tido essa agenda com o povo, porque o tipo de discursos que foram feitos no Estado da Machava não são discursos reconciliatórios, não são discursos de paz. Qual o seu parecer em relação à mudança de Estado da Machava para Estado da Independência Eu já vi alguns artigos que foram feitos por isso, alguns artigos até muito competentes do ponto de vista jurídico, a dizer que os sócios do ferroviário de Maputo não foram tidos nem achados. Então, se calhar, aquilo que um comentador diz que é muito provável que Moçambique, que já foi uma tirania, esteja agora a caminho de se tornar uma monarquia, não é? Então, o senhor vai integrar o Conselho de Estado? O Conselho de Estado, sim, quer dizer, mesmo que eu não quisesse, eu não tenho hipótese, porque nós lançamos um inquérito que responderam 10.650 pessoas. Das 10.650 pessoas, 80% não me aconselhou, me ordenou a ir ao Conselho de Estado. Por isso tenho que ir. Concordando ou não concordando, o meu povo disse que eu tenho que ir. Também poderá dar contributo lá. Não, contributo sim, naturalmente, já dei o primeiro contributo. O primeiro contributo foi submeter, eu li a lei do Conselho de Estado e eu notei que aquela lei é uma lei totalmente desadequada. É uma lei que não corresponde a um órgão daquela natureza. Então, estudei a lei profundamente e já fiz a minha proposta de revisão da lei do Conselho de Estado. E já submeti ao Conselho de Estado e penso que o requerimento até foi alguém publicou publicamente aí. Portanto, já comecei. O meu trabalho vai ser aquilo. O meu trabalho não é ir lá para tomar café, levar conversas de ocasião. Não, eu vou para lá para defender o povo. A formação do partido... Tudo indica que temos, talvez, legalmente mais 10 dias por esperar. Não sei o meu advogado onde é que está, mas parece que temos mais 10 dias, se não estou em erro, para a resposta final, sob o ponto de vista legal. Então, daqui a 10, 15 dias, são obrigados a dar-nos a resposta final. Hoje, com o nome atual? A Procuradoria deixou-lhe alguma orientação hoje? Não, a Procuradoria não. Deixou-me recomendações hoje de estar disponível, porque posso ser solicitado sempre que houver necessidade. Muito obrigado. Portanto, são estes depoimentos que Venâncio Mondlane acaba de deixar aqui, portanto, na Procuradoria-Geral da República, depois desta audição de perto de 2 horas, 3 horas de tempo. Portanto, Venâncio Mondlane sai da Procuradoria-Geral da República com este interrogatório de que ainda não tem o domínio daquilo que efetivamente teria sido convocado. Não tem acusação formal até hoje, simplesmente diz que era para ouvir simplesmente, portanto, o áudio, confirmar o áudio, que ele próprio diz que estava apenas a falar sobre a sua família e tinha que certificar sobre este áudio e mais nada. Portanto, foi das mais curtas audiências ou audições que Venâncio Mondlane teve desde o início, portanto, a quando foi chamado a primeira vez, levou um pouco mais de 10 horas de tempo, mas esta sexta-feira a audição foi das mais curtas e, portanto, fica aqui esta informação de que sai da Procuradoria-Geral da República, ainda não tem acusação formal e também acabou tecendo algumas considerações em torno
de ele fazer ou não parte do Conselho de Estado, diz claramente que não tem hipótese nenhuma, porque trata-se já de uma imposição, porque ele tem que fazer parte e a intenção dele, diz ser clara, é simplesmente para estar lá e poder, portanto, trazer um e outro ponto para ajudar, na verdade, a própria reflexão do que deve ser o Conselho de Estado. Sobre outros pontos, a formação do seu partido, diz ele estar a passos largos, acredita-se que a qualquer momento, certamente, já poderá haver aqui novidades no que diz respeito a esta realidade. Portanto, é com este cenário que nós vamos, de alguma forma, terminar a nossa intervenção a partir daqui da Procuradoria-Geral da República. Os seguranças vão fazendo de tudo, querem abrir aí a porta para poder, Venâncio, portanto, interagir com, portanto, o seu público aqui, como se pode ouvir. Há gritos aqui de algum grupo que vê aqui, portanto, os apoiantes de Venâncio Mondlane para fazer parte da primeira pessoa. Aqui estão à porta mesmo da Procuradoria-Geral da República. É tudo que queríamos trazer a partir deste ponto e nós devolvemos aí a palavra nos estúdios e muito boa tarde. Ótimo, fica então essa informação registrada há algum tempo, quando da saída de Venâncio Mondlane da Procuradoria-Geral da República. Foi uma saída que tomou a direção 25 de setembro. Venâncio Mondlane foi realizando uma passeata que acabou sendo interrompida. Houve necessidade de ele recolher, porque, segundo as pessoas próximas, houve inclusive alguns disparos e foi aconselhado a acomodar-se no interior da viatura e essa passeata teria terminado exatamente nesse instante. Para já a situação é claramente calma. Ouvimos Venâncio Mondlane a dizer que foi chamado basicamente para esclarecer. No ano passado, um áudio que foi posto a circular nas redes sociais, há muitas pessoas que receberam aquele áudio, escutaram a conversa que ele estava a ter com alguém sobre este áudio, que ele foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele diz que foi para lá para confirmar, foi questionado se reconhecia a voz, se era a voz dele, se tudo aquilo que se diz ali é de facto a voz dele. Ele disse sim, eu estava a falar sobre a questão de retirar a minha família do país. Portanto, ia à Procuradoria esclarecer basicamente sobre este aspecto. Por isso, essa audição acabou por ser muito rápida. Foram por aí 2 horas, totalmente diferente do que ocorreu na sua primeira audição, que levou na Procuradoria por aí 10 horas. Venâncio Mondlane falou também sobre a questão do Conselho de Estado, a dizer que já sugeriu também algumas reformas profundas nessa lei, porque ele não está disposto a ir ao Conselho de Estado para, segundo suas próprias palavras, tomar café. Não é essa a sua pretensão, é ir para o Conselho de Estado para falar de questões que interessam a nação. Venâncio Mondlane que também já deixa claro que vai efetivamente integrar o Conselho de Estado, porque depois então daquele convite formulado, ele levou a cabo um inquérito e desse inquérito o resultado foi favorável à sua participação, à sua integração no Conselho de Estado. Por isso mesmo diz que vai integrar o Conselho de Estado. Lamenta essas audiências junto da Procuradoria-Geral da República, mas ele diz que está disposto, sempre que a Procuradoria julgar necessário, ele é localizável, poderá ouvi-lo, poderá esclarecer tudo aquilo que a Procuradoria julgar que cabe a ele na qualidade de político que na altura foi anunciando as etapas das manifestações. Diz que não há problema nenhum em ser chamado para esclarecer essas questões da Procuradoria. Ao longo desta tarde do Balanço Geral, vamos continuar a atualizar essa informação. Por tal como disse, a passeata foi interrompida. Eventualmente teremos novos desenvolvimentos sobre essa mini passeata, uma passeata que não estava prevista, mas acabou então por ocorrer na trajetória final da Avenida Vladimir Lenin, depois para a Avenida 25 de Setembro, que é o local por onde circulou Venâncio Mondlane, e foi saudando as pessoas que se encontravam ao longo desta rodovia. Para o dia de hoje não tivemos problemas por aí além.
Também a polícia esteve lá, garantiu a segurança. No momento inicial, sobre o que depois aconteceu, ainda estamos a apurar, ainda estamos a trabalhar para trazer informações mais precisas aqui no Balanço Geral. O torcedor internauta só deve se manter conectado ao Balanço Geral para ter mais dados informativos. Daqui a pouco vamos olhar